Bem-vindos, caros ouvintes. Obrigado pela vossa fidelidade e por estarem connosco mais uma vez. Hoje continuamos a nossa aventura rumo ao passado para descobrir os mistérios escondidos no final dos anos 70. Vamos mergulhar juntos em 1979, através da edição de março de 1979 da Playmeter. Temos aqui connosco duas edições, são as de 1 e 15 de março da revista Playmeter. E para quem talvez não esteja tão familiarizados, era mesmo a publicação essencial para a indústria de diversões coin-op. Pronto, o mundo das arcades, do pinball, das jukeboxes daquela altura. A nossa ideia hoje é fazer aqui uma análise mais a fundo, perceber o que é que se falava, quais eram as preocupações e, claro, as novidades, as inovações que estavam a mexer com este mundo em março de 79. O que é que se passava nos bastidores, não é? Exatamente. E estas edições, olha, dão-nos um retrato mesmo fascinante de uma indústria que estava em plena ebulição. Vemos um setor a tentar encontrar-se, a definir a sua identidade e, ao mesmo tempo, a lidar com desafios legais, financeiros, bem complexos. E, claro, sempre a chegar tecnologia nova, jogos novos. É quase como espreitar o diário de uma indústria num momento mesmo crucial. Ok, então vamos lá começar a desvendar isto. Logo no início, dei de caras com o editorial que me pareceu dar o tom a muita coisa. É do Ralph Lelly, segundo o editor e publisher da Playmeter. Isto na edição de 15 de março. E ele lança uma pergunta. Parece simples, mas acho que é fundamental. O que é que distingue, na verdade, a indústria das máquinas de diversão das outras indústrias de entretenimento? Cinema, música, TV, desporto, livros. Pois, e o interessante nessa pergunta é a comparação que ele faz. Lally aponta que as outras indústrias, já em 79, tinham sistemas bastante estabelecidos para medir o sucesso, a qualidade. Pensa nas críticas nos jornais, nas revistas, as tabelas de audiência tipo Nielsen, os tops de música, os números de bilheteira no cinema ou até os prémios, não é? Os Oscars, os Emmys. Sim, coisas com visibilidade, com reconhecimento. Exato, e o mundo das coin-op faltava-lhe muito essa validação mais sistemática. E isso tinha consequências práticas, imagino, para os operadores, por exemplo? Tinha. A Playmeter tinha uma secção, o Critics Corner, que era sobre pinball, mas o próprio Lelly admite, e cito, a opinião de uma pessoa não é suficiente. Ele capta bem a frustração dos operadores, quer dizer, as pessoas que compravam as máquinas para as colocar nos cafés, nos salões. Ele diz, os operadores estão fartos de comprar equipamento às escuras. É tempo de alguém acender a luz. Forte, essa frase. É. Era um apelo, no fundo, um grito de alerta para a indústria encontrar formas melhores de partilhar informação, de avaliar os jogos novos de forma mais objetiva. Era uma questão de identidade, mas também de negócio, claro. E essa necessidade de validação, de reconhecimento, estava muito ligada àquela batalha que parece que nunca mais acabava, não é? A luta legal e da percepção do público sobre se o pinball era um jogo de perícia ou só de sorte. Aliás, a revista até foi buscar uma história engraçada com Mark Twain para ilustrar isto, num artigo chamado Science vs. Luck, Ciência contra Sorte, de 15 de março. Essa história é deliciosa. Passa-se num julgamento, no Kentucky. E era sobre um jogo de cartas, o 7-Up. O advogado de defesa, um tal Jim Sturgis, argumentava com unhas e dentes que aquilo não era sorte nenhuma, era pura ciência, estratégia. E como é que resolveram? A solução do tribunal foi original. Fizeram um júri especial. 6 pessoas que achavam que era sorte, 6 que defendiam que era ciência. E o que é que eles fizeram? Jogaram 7-Up a noite inteira. A sério? Adoro. E o resultado? O júri, ao fim do concurso, votou 11 votos contra 1. Ao amanhecer, os jogadores do lado da ciência tinham limpado o dinheiro todo aos outros. Portanto, o verdito foi, claro, o 7-Up era eminentemente um jogo de ciência. Uma história engraçada, mas que reflete bem a luta da indústria. E essa luta tinha ecos bem reais e, se calhar, mais preocupantes em 1979. Noutra parte da revista, o Roger C. Sharp, que era uma figura conhecida na defesa do pinball, ele escreve na coluna dele, também de 15 de março, que a situação legal do pinball em Nova Iorque estava em maus lençóis. Já não era só teoria. Não de todo. Estava mesmo ligado a um escândalo que estava a crescer. Um vereador, Eugene Mastropieri, que tinha sido importante na legalização do pinball na cidade uns anos antes, bem,
Ele estava agora a ser investigado por várias alegadas falhas éticas e as acusações eram variadas. Como, por exemplo, Olha, desde multas de estacionamento por pagar, a ter aceito uma viagem paga por uma empresa de pinball, ter ligações financeiras a uma figura do crime organizado e até ter usado um empréstimo de outra empresa do ramo para financiar um bar que era da esposa. uau, isso é um cocktail perigoso para a imagem da indústria toda. Exatamente. E o medo Sharp era esse, que um caso isolado pudesse criar uma onda de negatividade contra todo o setor das máquinas operadas por moeda. Ele até alerta para o perigo de que, e cito de novo, o drama que se está a desenrolar pudesse desacreditar tudo e todos associados a máquinas de venda automática e levar a tentativas de eliminar e proibir totalmente a operação de máquinas com INOP. Era um apelo mesmo urgente à união da indústria. E, como se não bastasse a legalidade e a imagem, ainda havia a questão dos impostos. O IRS, a Autoridade Fiscal Americana, viu os torneios de pinball de uma forma muito particular, não era? Sim, havia-os como concursos de jogo de sorte, gambling contests. Na prática, isso tornava-os ilegais na maior parte dos Estados Unidos, o que, claro, complicava muito a organização de eventos promocionais e campeonatos. Mas, pelo que li, parece que havia quem não se deixasse intimidar, quem tentasse ir contra a corrente. É verdade. Em contraste direto com isto do IRS, lemos que a Aladdin's Castle, que era uma cadeia de arcades bastante conhecida, estava a planear expandir o seu campeonato nacional de pinball para 1980. E em grande. Não era um esforço isolado. Queriam envolver vários fabricantes de peso: Bally, Gottlieb, Williams, Stern, Atari. E um dos objetivos claros era precisamente atrair atenção para o facto de que o pinball é um jogo de perícia e não de sorte. E tinham argumentos para isso. Usavam exemplos. Usavam, sim. Mencionavam, por exemplo, o campeão do ano anterior, um tal Ken Lunsford. Diziam que ele ganhava 19 em cada 20 jogos que jogava. Era uma forma de dizer: vejam lá bem, isto não pode ser só sorte, é habilidade. Era uma estratégia de relações públicas, no fundo, para combater a imagem negativa e as barreiras legais. Fascinante como esta questão da perícia versus sorte estava em todo o lado, desde anedotas com o Mark Twain nas estratégias de negócio e lutas nos tribunais e com o fisco. Mudando agora para um lado mais terra-a-terra, as operações, as finanças do dia-a-dia. A gestão financeira parece que era um tema quente em março de 79. Era muito quente. Havia um artigo que até ganhou um prémio de escrita da própria Playmeter, era do Charles C. Ross, na edição de 15 de março, e focava-se num tema que parece seco, mas era crucial: a depreciação das máquinas. Depreciação? Parece uma coisa só de contabilidade, mas imagino que o impacto fosse bem real. E era, e muito. O Ross basicamente desafiava a ideia que muitos tinham, a de que declarar a vida útil depreciável mais curta possível, tipo 3 anos, era sempre a melhor jogada fiscal. A chave, segundo ele, estava no chamado crédito fiscal ao investimento, o Investment Tax Credit, ou ITC. Era uma ferramenta fiscal importante na altura, que tinha sido reintroduzida em 71 e até aumentada temporariamente entre 75 e 80. E como é que esse crédito funcionava com a vida útil da máquina? Bem, o valor do crédito que o operador podia ter dependia diretamente da vida útil fiscal que ele declarava para a máquina. Se declarasse entre 3 a 5 anos, só recebia 1/3 do crédito possível. Entre 5 a 7 anos, recebia 2/3. Só se declarasse 7 anos ou mais é que tinha direito ao crédito total. E ainda havia um bónus, a depreciação adicional de primeiro ano, para equipamento com vida útil declarada de 6 anos ou mais. Então a dica era sempre ir para os 7 anos para ter o máximo. Não exatamente. A recomendação-chave do Ross era esta: o operador devia alinhar a vida útil depreciável para os impostos com a vida útil real que ele esperava ter da máquina. Ou seja, o tempo que ele realisticamente achava que a máquina ia dar lucro. Não era a durabilidade física da máquina, percebes? Era o ciclo económico dela naquela operação específica. Quanto tempo achas que esta máquina vai ser rentável aqui no meu negócio? Essa é que devia ser a base para a decisão fiscal, para tirar o máximo partido do ITC. Era preciso fazer contas e conhecer bem o mercado. Percebo, não era só preencher papéis, era preciso estratégia. E pelo que vi, as dores de cabeça com os impostos não ficavam por aqui. Havia também a questão dos impostos sobre a propriedade das próprias máquinas. Sim. Outro ponto que causava muita frustração. O Michael Mendelsohn, num artigo com um título bastante direto, Property Assessment Rip-Off, o roubo da avaliação da propriedade,
de 15 de março, atacava mesmo a forma como estes impostos eram calculados. E qual era o problema principal, segundo ele? A tese de Mendelssohn era que os avaliadores fiscais locais, não percebiam a rapidez com que as máquinas de diversão perdiam valor. Uma máquina de pinball, um jogo de vídeo, podia ficar obsoleto muito depressa. No entanto, os avaliadores usavam fórmulas de depreciação fixas, muitas vezes metendo estas máquinas no mesmo saco que equipamentos que duravam muito mais tempo, como jukeboxes ou máquinas de tabaco ou de comida. O exemplo que ele dava do Condado de Los Angeles era flagrante. Como assim? A depreciação considerada para calcular o imposto era muito, mas muito mais lenta do que a depreciação real que as máquinas tinham no mercado. Ou seja, os operadores acabavam a pagar impostos sobre um valor que já não correspondia à realidade. Estavam a pagar a mais, basicamente. Exatamente. E o conselho do Mendelssohn era muito claro. Não aceitem isto passivamente. Ele sugeria que os operadores fossem a um distribuidor, pedissem uma avaliação do mercado atualizada da máquina, juntassem essa prova aos formulários dos impostos e, se a avaliação oficial viesse muito acima, protestassem formalmente. Ele até descrevia os passos: comparar a fatura do imposto com o valor de mercado real, preencher os formulários de protesto, pagar o imposto sob protesto para evitar multas enquanto se reclama e preparar-se para negociar com as finanças locais ou, em último caso, ir mesmo a uma audiência formal. Que era quase um manual de instruções para a batalha fiscal. E era sem dúvida. E ele termina com uma frase marcante: a maioria das pessoas simplesmente vê uma fatura fiscal e paga sem questionar. É tempo de questionarmos o facto de estarmos a ser explorados. Era um apelo à ação, à defesa dos seus interesses. Falando em dinheiro, outra questão central era obviamente como aumentar as receitas. Encontrei uma entrevista na secção CoinMan com um operador, um tal Darrell Clark, também de 15 de março, e ele focava-se precisamente nos aumentos de preço. A abordagem dele pareceu-me bastante metódica. É aqui que fica mesmo interessante. A estratégia do Darrell Clark é muito pragmática, sim. Ele começa por defender que aumentar o preço por jogo, ou por música na jukebox, era a única forma de aumentar a receita que beneficiava tanto o operador como o dono do local, o café, o restaurante, etc. Ao contrário de simplesmente mexer na percentagem da comissão entre eles. O argumento dele para convencer o dono do local era simples. Olhe, você também precisa de ganhar mais para manter o negócio e ter um espaço agradável para os clientes. Faz sentido visto assim. E como é que ele punha isso em prática? Tinha um método? Tinha uma sequência. Começava pelas jukeboxes. Ele achava que era a venda mais fácil para um aumento. Implementou esquemas tipo 10 músicas por $1, mas se fosse só uma música, pagava-se 25 centavos de dólar, um quarto de dólar. Ah, inteligente. Pois, isto não só aumentava o preço base por música, como incentivava a usar a nota de dólar e fixava a moeda de 25 cêntimos como padrão. Segundo ele, só com isto, a receita das jukeboxes aumentou cerca de 1/3 e, muito importante, criou confiança com o dono do local para os passos seguintes. E quais eram os passos seguintes? Depois das jukeboxes, Depois, avançava para os jogos. Muitos pinballs novos da era Solid State com eletrónica. Já não eram só relés e fios, já vinham preparados para $0,25 por jogo, o que ajudava. E por último, ia às mesas de bilhar, aumentando o preço para $0,35 por partida. e ele dava importância a outras coisas além do preço? Dava, sim. Ele dizia que a atmosfera do sítio era muitas vezes mais importante que o preço para atrair e manter os jogadores. E também insistia que era preciso ter etiquetas de preço nas máquinas com ar profissional, claras. E uma coisa curiosa, ele era contra reduzir o número de bolas no pinball, de 5 para 3, para fazer mais dinheiro. Preferia manter as 5 bolas e subir o preço da partida. Interessante essa opção. E mostrava-se otimista com a nova moeda de dólar, a Susan B. Anthony, que ia sair no verão de 79. Dizia que já tinha até experimentado validadores de notas de dólar em alguns pinballs. Era um tipo atento, com uma estratégia clara. Uma abordagem muito pensada, sem dúvida. Vamos agora dar um salto para outras notícias e tendências que apareceram nestas edições. O que mais é que estava a acontecer na indústria em março de 69? Bem, olha, no campo legal, a AMOA, que era a Associação Americana de Operadores de Música e Diversão, estava metida numa batalha nos tribunais. Tinham processado o Copyright Royalty Tribunal, a entidade que definia as taxas de direitos de autor, por causa de uma nova regra. Eles tinham de divulgar publicamente onde estavam todas as suas jukeboxes. A AMOA perdeu a primeira ronda em tribunal, mas a revista dizia que eles iam recorrer. Era uma questão de privacidade e, se calhar, de concorrência também. E ainda na música, mais problemas legais. Sim, ao mesmo tempo, a BMI,
que é uma das grandes organizações que licencia música para execução pública, processou o dono de um bar em Houston. A acusação era simples. Ele tinha música a tocar na jukebox sem ter a licença da BMI. Mostra como os direitos de autor estavam a tornar-se uma questão mais fiscalizada. Falando dos locais onde as máquinas estavam, havia também discussão sobre a natureza das próprias arcades, dos salões de jogos, não é? Havia, exato, um artigo do Greg Zink com o título The Absentee Hour, o dono ausente, de 15 de março, pintava um quadro interessante da evolução destes espaços. Ele contrastava os novos centros de diversão, que apareciam muito em centros comerciais, em aeroportos, normalmente mais limpos, bem iluminados, a pensar mais nas famílias, com os locais mais antigos, que às vezes tinham pior fama. Mas o Zinc alertava para um perigo específico, não é? O tal dono ausente. Sim, esse era o cerne da questão dele. Ele argumentava que contratar miúdos, pagar-lhes mal e deixá-los a gerir o espaço sem grande supervisão ou incentivo era pedir problemas. Levava a coisas sérias, consumo de drogas no local, vandalismo, ajuntamentos de pessoal menos recomendável e uma má imagem geral na comunidade. E a consequência? As câmaras municipais apertavam as regras, criavam regulamentos mais restritivos e isso prejudicava o negócio de todos. E qual era a solução que ele propunha? A solução era óbvia, mas exigia trabalho. Donos presentes, ativos, proprietários que estivessem em cima do acontecimento, que criassem um ambiente fixe, mas com regras, que mantivessem as máquinas a funcionar bem, que tivessem variedades de jogos e que até organizassem torneios, atividades. No fundo, era preciso tratar a arcade como um negócio sério, responsável. Não como uma coisa que dá dinheiro sem fazer nada. E essa necessidade de profissionalizar um negócio parece que teve algum eco, porque também li sobre a possibilidade de se formar uma associação só para operadores de arcades. Correto? Estava a haver movimentações nesse sentido, principalmente entre os operadores que tinham os seus salões em centros comerciais. Isto também na edição de 15 de março. Nomes importantes do setor, como o Tico Bonomo da cadeia Time Out e o Merrill Millman da Aladdin's Castle, estavam metidos nessas conversas. A ideia era criar um sítio para discutir problemas comuns. Segurança, contratar e formar pessoal, qual a melhor mistura de jogos seguros. Era um sinal de que o segmento das arcades estava a amadurecer. E do lado dos produtos, das máquinas em si, que novidades é que surgiam? A tecnologia não parava, claro. A Cinematronics andava a fazer muita publicidade a um jogo de vídeo novo com gráficos 3D vetoriais, chamado Starhawk, isto a 15 de março. E apesar de ter havido greves e mau tempo em Londres, a grande feira europeia do setor, a AITC, Amusement Trades Exhibit, realizou-se em janeiro. A Playmeter fez a reportagem na edição de 15 de março. E o que é que se destacou por lá nessa feira? Bem, foram apresentados alguns jogos americanos que estavam a dar que falar. O tal Starhawk, da Cinematronics, com aquele monitor XY, uma tecnologia que permitia desenhar linhas e formas muito nítidas, ideal para o combate espacial 3D do jogo. Também o Speed Freak, da Vector Beam, outro jogo vetorial, mas de corridas de carros à noite. E no pinball, a Atari mostrava a sua máquina do Superman. Além de produtos e feiras, houve também outras notícias. Movimentações de pessoas, eventos. Sim, a revista cobria isso também. A Anson Distributing, que era uma distribuidora, organizou um grande campeonato de bilhar de 8 bolas no Minnesota a 15 de março, com várias categorias e vencedores anunciados. Nomes como Mac Macmillan e Scott Reed. A própria Playmeter anunciou os vencedores do concurso de escrita dela, o Charles C. Ross, que já falamos, e um Barry Fireman. Isto a 15 de março. E no mundo específico do pinball, alguma coisa interessante? Uma notícia curiosa foi o encontro de duas lendas do pinball. O Harry Williams, fundador da Williams, e o Sam Stern, da Stern Electronics. Encontraram-se na sede da Stern, também noticiada a 15 de março. Deve ter sido uma conversa interessante. Noutra nota, o Marshall Caras, que tinha estado na Atari e na Gottlieb, juntou-se a uma distribuidora, a Portatal. Isso foi na edição de 1 de março. E, infelizmente, o mês também ficou marcado por uma tragédia. O Philip Moss, presidente da distribuidora Philip Moss Company, morreu num acidente de avião, notícia de 15 de março. Um mês cheio de tudo um pouco, portanto. Desde debates sobre a identidade da indústria, batalhas legais, as estratégias financeiras ao detalhe, lançamento de tecnologias novas e as movimentações de pessoas que moldam qualquer setor.
Tentando resumir isto tudo, o que é que retiramos de mais importante deste retrato de março de 1979? Olha, parece-me que março de 79 foi um momento de grande reflexão interna para a indústria das coin-op. Vimos uma luta clara por legitimidade, por reconhecimento. Seja no apelo por sistemas de classificação e crítica mais sérios, como pediu Lally, seja na batalha contínua sobre perícia versus sorte, ou nas disputas sobre direitos de autor e regras. E, ao mesmo tempo, uma atenção muito focada na gestão do negócio no terreno, no dia a dia. Exatamente. Os operadores estavam a lidar com questões financeiras mesmo cruciais, como otimizar a depreciação e os impostos, como lutar contra avaliações fiscais que achavam injustas e como encontrar as melhores estratégias de preço para ganhar mais num mercado competitivo. E claro, vimos a própria evolução do espaço físico, a subida das arcades mais modernas e a discussão sobre a importância de gerir aquilo de forma profissional. Tudo isto enquanto a tecnologia continuava a trazer jogos e experiências novas. Olhando para isto tudo, o apelo do editor Lally, os alertas do Sharp sobre os perigos legais, os conselhos bem práticos do Ross, do Mendelssohn e do Clark sobre dinheiro e operações, fica aqui uma questão no ar, não fica? Fica sem dúvida. Que tipo de ação coletiva ou que inovação estratégica é que podia mesmo ter feito a diferença no caminho desta indústria nos anos seguintes, em 1979? Será que a falta de um sistema de classificação único ou talvez de um lobbying, de uma pressão política mais forte e unida como o Lally e o Sharp pareciam sugerir? Será que foi mesmo uma oportunidade crítica que se perdeu ali? É algo para os nossos ouvintes pensarem e, quem sabe, explorarem por si.